todas as necessidades do setor. As sugestões que nós recebemos ultrapassaram o número de 530 sugestões. Seria muita pretensão nós fazermos daquele material um novo marco regulatório no âmbito dessa subcomissão, mas aquele material todo faz parte do anexo desse relatório, para que os parlamentares que entenderem que projetos de lei possam ser propostos com base nessas 530 sugestões de projetos de lei que foram remetidas, havia a intenção de nós fazermos um seminário para depurar aquelas que fossem flagrantemente inconstitucionais e discutir, mas nós não fizemos no âmbito dessa subcomissão um seminário. Talvez possamos fazer, já que é uma proposta no âmbito da Comissão de Seguridade Social. O que mais chamou a atenção deste relator, em que pese a necessidade de que um marco regulatório, como havia o entendimento, de ser refeito, a falta de participação, a falta de espaço para que esse setor possa legitimar e retirar da responsabilidade exclusiva hoje de uma agência que tem 5 diretores, 2 diretores trabalham basicamente com a parte administrativa da agência. Como desses 3 que teriam caráter de analisar situações de saúde, um está acumulando, nós temos em duas pessoas, 2 diretores da agência, praticamente a responsabilidade de todas as decisões que afetam esses 56 milhões de brasileiros. Todas as operadoras, as mais de 1.200 ativas, todos os trabalhadores, no caso dos profissionais médicos, que é um número que eu tenho de cabeça, ultrapassam 300 mil médicos, que estão sendo todos desse setor, os 56 milhões de usuários, têm as suas políticas decididas basicamente por 2 pessoas. A Câmara de Saúde Suplementar, ela é basicamente consultiva. As audiências públicas das agências têm aquele caráter de se colocar no site e depois elas legitimam as tomadas de decisões, e essas tomadas de decisões têm sido objeto de preocupação e acabam desagradando, ora o consumidor, que quer mais direitos, mais garantias de cobertura, ora as operadoras, que alegam que os seus custos não fecham com as exigências, ora os trabalhadores, que dizem que as operadoras têm lucros e que não são pagos aos trabalhadores. E em nenhum momento esses 3 vértices que compõem o setor convergem para um ponto, um espaço político aonde possam deliberar sobre os destinos de cada um de si. Quando a gente fala em conselho, muitas vezes a gente já automaticamente pensa naquela coisa burocrática, aquela coisa de quem já foi gestor de saúde pública sabe, de gestão por conselhos, que é lenta, que é ociosa, que emperra. No caso do SUS, se nós tivéssemos que fazer marcos regulatórios do SUS para cada avanço que o SUS teve nos últimos 20 anos, se cada decisão de tripartite ou bipartite, se cada passo que nós demos, nós tivéssemos que depender somente do ministro da Saúde para tomar a decisão, muito provavelmente o SUS já teria sucumbido.
Se nós dependêssemos de a cada 5, 4, 6 anos termos que reunir parlamentares para colocar em marcos regulamentares do SUS as políticas emanadas, provavelmente nós não teríamos também saído do lugar. A sugestão é que nós tenhamos em mente a necessidade de participação desse setor na tomada de decisão. Se isto, e como isso seria feito, nós teríamos que ir para um seminário, discutir a melhor maneira, ver quais seriam as competências, ver qual seria o trâmite, ver quais seriam os prazos, em que situações a agência atuaria independente desse conselho, para que nós pudéssemos avançar. Se nós deixarmos como está, esse setor entra em colapso. O setor de saúde suplementar não vai conseguir atender o desafio que é a virada da pirâmide da faixa etária brasileira. Nos próximos 20 anos, nós veremos apenas as pessoas extremamente abonadas, ricas, tendo o seu plano de saúde e uma mega, enorme pressão sobre a Seguridade Social brasileira em cima do SUS, se nós deixarmos as regras como estão e esse setor à mercê de decisões que muitas vezes motivadas pelo desejo de acertar, pelo fato de não serem discutidas e validadas pelo setor, para que cada um saiba qual é a sua parcela de responsabilidade, são sistematicamente responsabilizados pelos fracassos do setor. Assim sendo, as 530 sugestões fazem parte do relatório. Eu não as imprimi para não causar um volume enorme de documentos, mas fica como sugestão que essa experiência acumulada em 20 anos de SUS demonstra que o caminho da pactuação pode e deve ser seguido pela saúde suplementar. Para isso possa ocorrer, aí era uma proposição, hoje de manhã na subcomissão dos medicamentos da Jandira, fármacos, o encaminhamento que foi dado foi uma votação do relatório, do corpo do relatório, e deixar o projeto de lado. Como esse projeto de lei, ele ainda é muito verde, ele necessitaria de um seminário, ele necessitaria de uma discussão mais aprofundada, inclusive para que a gente pudesse saber se há eco dentro do setor e que não seja uma proposta unilateral. Eu sugiro, não sei se isso pode ser feito, que a gente também seguisse os passos da comissão, antecipando o que foi feito hoje de manhã na Comissão de Seguridade Social, que seria o relatório, com esse histórico, com esses marcos do setor, com as observações que foram feitas, e o PL ou outros PLs que os membros da comissão entendam que possam apresentar em função das inúmeras propostas que vieram do setor, que a gente procedesse dessa maneira. Senhor presidente, eu indago de Vossa Excelência, como o relatório final está sendo apresentado hoje, se regimentalmente cabe pedido de vistas. Eu creio que sim. Na verdade, ele foi apresentado, eu acho que, não sei como é que foi o encaminhamento, né? Mas ele foi apresentado... O relatório preliminar, o relatório final é hoje. Acho que é esta versão que é hoje. É a mesma, não mudou nada. Eu achei que aquela era o relatório final, mas para mim não tem problema. Eu só